Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É sempre uma grande alegria estar aqui mais uma vez com vocês para fazermos a reflexão desta semana. A nossa reflexão está no capítulo 17, Sede Perfeitos, item número 4, Bons Espíritas e Bons Cristãos. Todo espírita é cristão. A casa espírita também é a casa de Deus, assim como a igreja e como o templo. Vamos, então, a partir desse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, e a Jesus, nosso Divino Mestre, para que esta reflexão possa ser muito útil em nossa vida e que a paz deles nos envolva, que tenhamos bastante proveito no estudo de hoje, agradecendo por mais essa oportunidade e pedindo também pela paz do mundo, paz em todos os corações, em todos os lares, que o Evangelho de Jesus possa florescer em todos os corações. Eu agradeço a todos vocês que estão sempre conosco, que Deus os abençoe. Vamos também pedir pelas suas intenções pessoais. Vamos rezar juntos com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Neste capítulo, Sede Perfeitos, nós podemos considerar a palavra perfeição como cumprir o propósito, cumprir o nosso propósito de seguirmos as lições de amor ensinadas por Jesus. Cumprir o propósito é o sentido original, porque perfeito só mesmo Deus, nosso Criador. Nós, como criaturas, não chegaremos à perfeição absoluta, mas sim à perfeição relativa, e ainda estamos muito longe dela. Tanto é que ainda estamos aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Quando nos deparamos com essa palavra perfeição, podemos até desanimar, porque estamos muito longe. Agora, cumprir o propósito já nos induz à tarefa de seguir os passos de luz do nosso Divino Mestre. Todo espírita é cristão.
O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos conduz aos resultados acima, ou seja, ao texto do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas nos dá uma fé sólida e esclarecida. O Espiritismo, ele não nos livra do sofrimento. Na casa espírita não tem uma vacina contra o sofrimento, mas a doutrina nos livra do desespero, daquela angústia, porque somos testados diariamente e muitas vezes estamos passando por momentos muito difíceis, como por exemplo as perdas. Então, as perdas, a perda, o desencarne de um ente querido, de um filho, de uma filha, como foi o meu caso, a perda de um emprego que era o sustento da família, a perda de um amor, um desencanto afetivo, uma viuvez, a perda da saúde com o surgimento de uma doença grave. Então, a doutrina espírita, através do autoconhecimento, da nossa viagem interior, ela nos faz enxergar que Deus nos deu as potências da alma e que Ele jamais vai nos permitir que um sofrimento seja maior do que a nossa capacidade de superá-lo. O autoconhecimento nos faz perceber essas potências, essas nossas qualidades e também quais são as nossas fraquezas, o que devemos corrigir em nós para melhorarmos, para termos mais coerência com o Evangelho de Jesus. Seguindo o texto, muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências, nem o alcance moral delas e não os aplicam em si mesmos. Muitas vezes a gente vai na casa espírita, ouve o Evangelho e fala assim: puxa, que pena que fulano, que ciclana não está aqui para ouvir isso. Mas o Evangelho é primeiramente para nós e para mim que estou aqui falando com vocês. Então, muitas pessoas não se dão conta disso. E a doutrina, ela é muito clara e é isso que dá força a ela para que ela atinja o nosso coração. No Espiritismo não tem misticismo, não tem nada de sobrenatural. Tudo é muito natural e vem de Deus. Para compreender o Espiritismo, não é necessário uma grande inteligência, pois todos nós temos capacidade de compreender, até os jovens que saíram da adolescência e até aquelas pessoas que possam ter algum
uma limitação, alguma limitação do intelecto, porque o que importa é, primeiramente, senti-la no coração. Essa é a essência do espiritismo, é a maturidade moral do espírito. Então, o espírito pode ter escolhido reencarnar com alguma limitação intelectual, mas o espírito dele pode ser muito inteligente. Então, a doutrina espírita, ela é acessível a todos nós. E esse grau de entendimento vai depender da maturidade do espírito de cada um de nós. Existem algumas pessoas que ainda estão muito presas à carne, né? Os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. É como se ela tivesse um nevoeiro, assim, uma cegueira que a impeça de enxergar. E elas têm uma grande dificuldade de romper com os hábitos delas, com os gostos, com a vida que elas possuem. A crença, para elas, a crença nos espíritos é um simples fato, um raio de luz que é insuficiente para orientá-las, para modificar as suas tendências, porque elas ainda estão muito presas à vida na carne, elas ainda vivem muito pelos instintos. Ouvir a palestra, ouvir o Evangelho de Jesus para essas pessoas parece uma coisa monótona, banal, e elas ainda não despertaram, como Paulo de Tarso, que era um perseguidor ali implacável dos cristãos. Paulo de Tarso, no seu encontro abençoado na estrada de Damasco. Todos nós, em nossas vidas, temos a nossa estrada de Damasco, um acontecimento que pode nos despertar para as coisas do Espírito e para sermos tarefeiros do Mestre Jesus. Então, essas pessoas ainda não despertaram, mas vai chegar um dia que elas vão conseguir se reformarem, que vão ter o amadurecimento do espírito e vão ter a aceitação da doutrina. A aceitação da doutrina é o primeiro passo. A semente foi lançada ali no seu coração. Se ela não germinar, não florescer agora, isso vai acontecer numa próxima existência. Aquele que podemos qualificar de verdadeiro e sincero espírito encontra-se num grau superior de adiantamento moral, ou seja, ele já consegue colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma
uma percepção mais clara do futuro, do porvir. O que é o porvir? O porvir é a nossa vida lá no plano espiritual, já que a gente já sabe que não vai durar para sempre aqui na Terra, né? Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras do coração, que em outros irmãos permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e a sua fé é inabalável. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, enquanto um se encontrar no seu horizonte limitado, o outro, que já despertou, compreende a existência de alguma coisa melhor e se esforça para se libertar, sempre quando dispõe de uma vontade firme. Essa vontade firme é como Ananias, que diz: eis-me aqui, Senhor. Ananias tinha uma obediência a Deus, a Jesus. Foi ele que foi curar Paulo de Tarso da cegueira. Então, o Ananias, ele tem uma prontidão, uma boa vontade em servir o Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Quem ainda não leu o livro Paulo e Estevão, fica aqui a sugestão de leitura. Como que nós podemos entender a prática da caridade? E aí nós podemos recorrer à questão 886 do Livro dos Espíritos, Caridade e Amor ao Próximo. Como que Jesus praticava a caridade? Então, Kardec questiona a espiritualidade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Está aqui como devemos proceder, sendo benevolentes para com todos, pacientes, indulgentes, ou seja, tendo clemência, tolerância, deixando para lá, né? Vamos relevar as imperfeições alheias, porque nós também somos ainda muito imperfeitos, e o perdão das ofensas. Nós precisamos aprender a perdoar para entrarmos na sintonia de Jesus e receber dele o amparo que tanto necessitamos para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar, para termos paz na nossa vida. E o que é a paz? A paz é o sossego da alma, o silêncio, mas não o silêncio externo, que é tão difícil de nós conseguirmos,
mas o silêncio interior, aquele bem-estar, a certeza que estamos sempre acompanhados pelos nossos irmãos benfeitores, pelos ensinamentos de Jesus. Que possamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos hoje para sermos cada vez mais bons cristãos e bons espíritas. Lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido. No Evangelho de João, Jesus nos prometeu um outro Consolador. A doutrina espírita é o cumprimento da promessa do Senhor, na qual afirmou que enviaria ao mundo no devido tempo um Consolador, o Espírito de Verdade, que é uma pleiade de espíritos superiores comandados pelo próprio Jesus, que relembraria os seus ensinamentos e faria novas revelações a respeito dos mistérios da vida. Em um dos seus muitos discursos, Jesus disse que não poderia dizer todas as coisas, pois os homens ainda não tinham condições de entendimento para compreendê-las. No tempo certo, enviou o Espiritismo, que retirou o véu dos mistérios de seus ensinamentos e ampliou sobremaneira o campo do conhecimento humano, despertando o ser para um novo mundo. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês pela paciência e envio um forte e carinhoso abraço. Muito obrigada.